Bom, e conforme anunciamos agora há pouco, aqui mais cedo, nós vamos tratar então de educação, vamos falar sobre o fechamento das escolas, vamos receber mais uma vez aqui no programa o Kleber Zanquim, advogado do movimento Escolas Abertas, porque agora governadores poderão ser enquadrados em crime de responsabilidade por não abrirem as instituições de ensino, isso pelo menos é o que deseja então o movimento Escolas Abertas, e o Kleber explica pra gente essa iniciativa a partir de agora aqui. Tudo bem, Kleber? Boa noite para você, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Vitor. Muito obrigado. Ana, Zé Maria, Fiuza, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, essa oportunidade. O que é essa iniciativa, hein, Kleber? É um projeto de lei? É um pedido à justiça? O que é essa tentativa de responsabilização dos governadores, Kleber? Não, na verdade, Vitor, a CPI, ela vem investigando aí o comportamento das autoridades, do governadores e vai agora investigar governadores e prefeitos em relação à pandemia, à gestão da pandemia. Então, fala-se de cloroquina, fala-se de oxigênio, e ninguém fala da educação, né? Existem dezenas de estudos no Brasil e no mundo mostrando que as escolas abertas são seguras, que as escolas não agravam a pandemia, e mesmo assim governadores e prefeitos insistem em manter as escolas fechadas ou sob severas restrições. Nós temos no Brasil a lei dos crimes de responsabilidade, que é tão lembrada quando se fala do impeachment, né? O impeachment por conta de um crime de responsabilidade. Nessa lei, há uma previsão de que incorre em crime de responsabilidade aquele gestor que comete abuso de poder. Ora, se a CPI ela fala tanto da ciência, de condutas de acordo ou contrárias à ciência, e a ciência já comprovou que as escolas abertas são seguras, quando um prefeito ou quando um governador mantém as escolas fechadas, ele está agindo com abuso de poder. E se ele está agindo com abuso de poder, ele está sujeito ao crime de responsabilidade. Então, qual que é a nossa expectativa? Que os senadores possam também fazer esse tipo de questionamento aos governadores e eventuais prefeitos que sejam convocados, porque parece que todo mundo esqueceu a bandeira da educação. Não tem dúvida nenhuma que a saúde é absolutamente fundamental, mas nós vamos varrer a educação para baixo do tapete? O que justifica nós continuarmos com as escolas fechadas ou sujeitas a tamanhas restrições, quando diversos outros setores que não têm estudos, como a escola tem, em relação à sua segurança, permaneçam abertos? Então, é um pedido que nós fazemos e nós estamos nos movimentando aí junto a alguns senadores com quem temos relacionamento para que eles questionem os governadores sobre isso, e se daí vier a apuração de alguma ocorrência, de alguma conduta contrária à ciência que resulte em abuso de autoridade, isso pode ser avaliado pelas Assembleias Legislativas dos Estados e pelas câmaras dos municípios para verificar até o impeachment de um agente público como esse. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Doutor Kleber, boa noite. Eu gostaria de saber se vocês têm um monitoramento em todo o país, por exemplo, quais estados que aí eles conseguiram, de alguma forma, né, alguma imposição aí de um prefeito ou de um governador manter mais escolas fechadas por mais tempo, e quais estados são esses? Nós temos, a informação mais atual é que apenas 10 estados brasileiros têm iniciativas em favor da abertura, mas aí vale uma ponderação importante, abertura em níveis diferentes, né? Alguns estados permitem o acolhimento daquelas crianças que são filhos de pessoas que trabalham em atividades essenciais ou das crianças que estão em situação de maior vulnerabilidade, mas isso está muito distante do retorno às aulas presenciais. Então, das 27 unidades da federação, apenas 10 têm alguma iniciativa de algum tipo de abertura das escolas, mas isso é absolutamente heterogêneo, né? Não há nenhum padrão, não há nenhuma condução organizada desse processo, o que está gerando e vai gerar cada vez mais uma desigualdade enorme dentro do Brasil a partir dos estados. Quer dizer, os estados, naturalmente, que se dedicarem a manter as escolas abertas, a manter as crianças nas escolas, vão avançar em diversos aspectos em relação a essa geração dos nossos pequenos, se comparar com os outros que estão mantendo as escolas fechadas. Então, efetivamente, nós temos um grande crime acontecendo no Brasil, nós gostaríamos que isso fosse apurado. Guilherme Fiuza. Doutor Kleber, existe alguma diretriz a nível federal, do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, sobre
padrões de funcionamento das escolas? Olha, Fiuza, o que se tem são os protocolos que, na verdade, em nível federal, estão ainda em debate, mas existem vários estados e municípios que já têm os seus protocolos. O que acontece nesse momento é que um projeto de lei que reconhece a educação presencial como essencial foi aprovado na Câmara, está no Senado, só que vocês sabem muito bem, acompanham muito de perto a cena política brasileira, esses projetos de lei acabam dando espaço para vários jabutis, e as pessoas pegam um projeto de lei que deveria ter um objeto muito simples, que era assegurar a essencialidade das aulas presenciais, porque isso é um direito fundamental, para que os governadores e prefeitos fossem cobrados a investir na educação e dar as condições para o retorno das crianças e dos professores, era só isso, e de repente começam a colocar uma série de coisas nesse projeto de lei, o que dificulta muito a sua tramitação e desvia o foco, né? E aí são vários grupos de interesse que atuam para desestruturar essas iniciativas de natureza nacional em relação à abertura das escolas. E eu confesso a você que é muito difícil para nós entender por quê, porque esse é um assunto que quando você tenta explicar para qualquer pessoa de um país que está lá nos primeiros degraus do IDH, eles nem entendem, né? Por que o tema da educação, da volta às aulas presenciais, não é um consenso, né, no Brasil? Por que nós temos que fazer uma luta, travar uma batalha dessa para garantir as escolas abertas, quando é um negócio que parece óbvio para todo mundo? Mas aqui, infelizmente, há muitos grupos que não desejam esse retorno, e por suas razões, mas que nós podemos assegurar que não são razões pautadas na ciência. José Maria Trindade. Pois é, Kleber, eu dizia aqui que os governantes estão pressionados, né, estão contra a parede entre lockdown, toque de recolher, confinamento, sei lá o quê, né? E vacinas, que tem um tempo próprio para imunização ou não, né? Porque se trata de uma imunização coletiva. E aí os governantes brasileiros estão perdidos. Fazem a tentativa de toque de recolher, porque as pessoas não estão obedecendo. E quando a UTI tem possibilidade, tem vaga, abrem, enchem de novo e tal, e vai assim. Essa situação, na minha opinião, não livra de responsabilidades jurídicas, você tem toda a razão. Eu me lembro que aqui fechou cedo demais. No Paraná, lá em Cascavel, não tinha absolutamente nenhum caso no estado e as escolas já estavam fechadas, inclusive universidades fechadas. Nenhum caso no estado. Então, eu admito que é possível, sim, fazer um controle, fazer uma restrição aqui, outra ali, mas do jeito como estão fazendo escolas no Brasil, eu acho que é ilegal e diria que até de uma forma pouco inteligente. Mas a minha pergunta vai para as escolas particulares. Os pais estão pagando escolas particulares sem o fornecimento do serviço. Alguns têm a história de uma semana sim, uma semana não, e outros nem isso. E os pais não têm outra opção para segurar vaga, sei lá o quê, pagando mensalidades. Quer dizer, há nisso aí um serviço não prestado, enriquecimento ilícito, não? É isso aí, Zé. Eu acho que assim, a escola pública, quando ela está fechada, ela deixa de cumprir a sua função social, que além de educar do ponto de vista formal, é acolher as crianças que, em um grande número, são vulneráveis, e nós sabemos também, há diversos estudos, dos problemas de ordem psicológica, de saúde, de segurança, que decorrem do fato de essas crianças hoje estarem fora da escola, e eu estou falando da escola pública. Quando nós falamos da escola particular, você tem razão, é uma situação de descumprimento contratual, porque as aulas, quando se contrata, né, uma escola para colocar os nossos filhos, evidentemente, esse contrato prevê que as aulas sejam presenciais e as escolas estão, em alguma medida, descumprindo isso até quando tem autorização para funcionar parcialmente e não se abrem de maneira a acolher o percentual dos alunos que poderiam acolher. E aí eu queria só fazer um complemento, aproveitando a pesquisa que vocês estão fazendo aí, a enquete, com relação a se as pessoas têm ou não segurança, né, acham que a escola é segura ou não. Eu acho que nós estamos enfrentando aqui uma guerra de narrativas, como se costuma dizer atualmente. Existe um problema de comunicação em relação à escola.
Parte desse problema de comunicação vem dessa questão que você colocou, Zé, da falta de coordenação dos estados, e aí nós podemos dizer que é um erro que até a CPI poderia avaliar em relação à sua política pública. Porque, vejamos, o que é que justifica abrir o comércio? Eu não estou dizendo que tem que fechar, tá? Só estou fazendo uma comparação aqui. O que é que justifica abrir o comércio, um bar, um restaurante, com 40% da sua capacidade e deixar uma escola com 35%? O sinal que se dá para uma mãe e para um pai é que se eu posso abrir mais um bar do que uma escola, a escola é menos segura do que um bar. Isso é um absoluto absurdo. Por quê? Porque além de todos os estudos científicos, é uma coisa lógica, né? A escola, ela é um ambiente controlado no que diz respeito à sua população. A população é sempre a mesma, né? São sempre os mesmos professores, os mesmos alunos. 2, os próprios professores são fiscais dos protocolos. Em cada escola existem vários fiscais observando se aqueles protocolos estão sendo cumpridos ou não. 3, a escola pode ser um centro de referência para estudo epidemiológico, porque como essa população é homogênea, se você tem as famílias e as crianças se contaminando, você pode usar a escola como uma base para estudar a propagação do vírus, o comportamento do vírus, a sua dimensão social, a sua dimensão econômica. E nós estamos perdendo toda a oportunidade dizendo que eu posso abrir determinados setores com 40% e dando um recado à sociedade de que a escola tem que funcionar com menos do que isso. Então, é óbvio que muitas pessoas vão responder: eu não me sinto seguro em deixar meu filho ir para a escola. E é porque a gente está com uma guerra de narrativa, nós estamos com um problema de comunicação. É preciso dizer que há dezenas de estudos, e é muito fácil de encontrar, tem lá nas nossas redes sociais, no Escolas Abertas, tem no site da ONU, mostrando que as escolas abertas são seguras. E outra coisa, as crianças, nós sabemos, não estão isoladas em casa. Elas estão brincando com os amiguinhos na rua, elas estão indo aos restaurantes com os pais. Os professores não estão isolados em casa. Nós temos agora nos monitoramentos os menores índices de isolamento desde o início da pandemia, então está todo mundo fora de casa. A escola serve para disciplinar a nossa vida. Quando nós deixamos as escolas abertas, as famílias se organizam em função da escola. Uma forma de se disciplinar a sociedade é você devolver esse espaço, que é uma projeção do lar de cada um para a nossa vida. Fechar a escola realmente é uma estratégia muito difícil de entender. Muito bem, nós ouvimos aqui o Kleber Zanquim, advogado do Movimento Escolas Abertas. Doutor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Eu que agradeço, um abraço a todos.